Almoço Band News, com Guto Graça. Guto... Agatha e Andreasa, antes até da gente entrar, eu tenho que devolver uma pergunta depois dessa informação do Pinho, eu vou devolver para a Andreasa. O Guanabara, o Palácio Guanabara, então é da União, correto, Andreasa? Segundo o Supremo Tribunal Federal. Tá. Então, se a União quiser, ela pode tirar o governador do Rio de Janeiro de dentro do Guanabara? Olha, só como alegoria a pergunta. Olha, não foi outra coisa que se fez, né? Deve-se dizer. Mas vamos lá. E Guto, é exatamente sobre o governador afastado Wilson Witzel que a gente vai falar da movimentação nas redes hoje, né? Exato, Agatha. A primeira coisa que causa espanto, e tenho que ouvir você, Rodolfo, Andreasa, é que para 25% de todas as pessoas que abordaram esse assunto dos perfis, davam como uma coisa natural, não tinha o elemento surpresa. Eu não sei, Andreasa, se a gente está começando a banalizar isso ou se foi todo um histórico construído em cima da pandemia, das histórias, eu não sei, assim, mas é muito claro que chegou como assim, algo como já esperado. Aconteceu? É isso? Enfim, Andreasa, o que chega para a gente estar nesse momento de não se surpreender com o afastamento de um governador? É isso. Eu aqui da minha parte, se você acompanha, né, Gutão? Fiquei espantadíssimo com o afastamento do governador, com essa afronta, a meu ver, ao voto popular, à soberania, né? Mas nas redes, você está nos dizendo, para botar a bola no chão, que foi dado como um dado da natureza, assim, normal? Dado da natureza. E, Andreasa, é impressionante porque, junto com o dado da natureza, e aqui não cabe nenhuma defesa de quem traz a informação do Witzel, traz uma percepção que eu tenho exatamente em relação ao valor do voto popular, que a decisão monocrática é sempre associada, enfim, não é expressão minha, mas quando você vê que as pessoas davam como natural, assim, o tribunal das redes, o mesmo tribunal, Andreasa, que novamente a gente tem que compreender os fatos, olha a imprecisão, talvez dentro do histórico dos governadores que a gente teve, dos afastamentos, das detenções, das prisões midiáticas, dos números, chega da seguinte forma, para 10% de quem tocou o assunto, colocava o governador Wilson Witzel não como afastado, mas como preso. Ou seja, há imprecisão e a gente tem que entender que a imprecisão nem sempre ela vem de má fé, ela vem de forma que as pessoas recebem, colocavam alguém que foi afastado, que está num processo, que tem, digamos assim, o direito da ampla defesa, mas colocavam mesmo como preso, na mesma situação com os demais. Ou seja, houve uma construção toda no estado, talvez, do Rio de Janeiro, André, que faz com que a gente tenha isso como, sabe, é a ordem do dia, o carnaval, o réveillon e prisão de governador. A gente não pode, e afastamento de governador, a gente não pode banalizar dessa forma, né? Ô Gutão, e alguma manifestação representativa, algum movimento representativo que você tenha aferido de contestação dessa decisão ou não? Andreasa, aí que é interessante pelo seguinte, você não teve esse tipo de contestação com Cabral, você não teve esse tipo de contestação com Pezão, foi uma contestação, primeiro, o que chama a atenção dela? Ela teve um crescente da sexta-feira para, digamos assim, às 6 horas da manhã de hoje, da sexta-feira, quando ocorreu o afastamento, para as 6 horas da manhã de hoje, esse número de defesa cresceu 35%. Foi de uma forma, assim, natural. É claro que o que a gente tem que compreender, que grande parte dessas defesas, elas vinham de teorias de conspiração, de golpe. Agora não. Tinha parte de quem defendia institucionalidade, tem parte de quem defende que juridicamente isso é um erro, ou seja, o assunto ele entrou por um outro lado de bolha. Ele primeiro não entrou com defesa ao Witzel, foi defesa a instituições. E depois começou a ser uma coisa do ressabiado. Será que estão armando alguma? É mais ou menos assim que ficou. Vamos ter, falando no termo das redes sociais, com a transparência que às vezes elas nos mostram, é isso, André. E, Guto, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu nem sei se você conseguiu pescar alguma coisa disso na internet. No pronunciamento do Witzel, você viu algum movimento da bolha de apoio do presidente Jair Bolsonaro pós esse pronunciamento?
Olha, novamente, a gente não vai tratar como crítica a B ou C ou defesa. A bolha de apoio do presidente, ela comete sempre uma coisa que ela tem uma previsibilidade dos desafetos. O Witzel está na linha dos desafetos da bolha de apoio do presidente há muito tempo. Então, a gente tem que compreender que a gente checou 300 mil perfis de apoiadores do presidente que haviam mencionado no assunto. E a subida desse tom de defesa, por exemplo, Agatha, que a gente viu crescer em 35%, ali não chega a 1%. Ou seja, a movimentação após o pronunciamento não houve, não agregou na bolha de apoio do presidente nenhum tipo de simpatia registrável. Agora, digamos, em bolha de oposição, você teve um crescimento bem acentuado desse tipo de defesas que o André está falando, da institucionalidade, do voto, que por mais que tenha sido errado ou certo, é uma escolha soberana de povo, e a gente não pode começar a achar afastamento uma coisa normal. Isso talvez o que o André esteja falando, André, mas as redes ainda são muito mais pelo afastamento. As redes têm muito mais uma coisa sempre da tocha, do correr atrás, vamos queimem, quebrem as estátuas, do que exercitar a defesa, tá, Andreas? A gente tem que compreender um pouco isso. A dinâmica do ataque é mais favorável. Mas é muito interessante nessa sua análise perceber que a defesa do Wilson Witzel não é a defesa do Wilson Witzel nas redes, né? É uma defesa da posição institucional. O sinal, né, Gutão, de que o Witzel não tem base social, né? A base social do Witzel que ele tinha era emprestada do presidente da República. Quando ele rompe com o Jair Bolsonaro, ele fica sem nada. Andreas, aí eu acho que o Witzel não é um fenômeno isolado. O Witzel corresponde a, se você olhar um pouco, com todo o pequeno histórico que tinha, mas o próprio Dória era um fato novo. Se você olhar o Zema, é um outro fato novo. Tem um histórico político onde a gente viveu uma eleição que, depois do desgaste tão grande da política, Andreas, pela primeira vez, quem não tivesse currículo político estava em vantagem. Então, se a gente não compreender o que fez as pessoas votarem no Witzel, só culpar, a gente começa a também não querer entender. A gente começa a querer exercitar o tribunal de punição. A gente tem que compreender, voto é sério, tem que refletir, tem que pensar. Exatamente, talvez sirva para isso. A gente está aprendendo de uma forma muito dolorida, assim, com recorrência, dessa necessidade, desses afastamentos que acontecem, André. Assim, a gente vai ter que entender que voto é coisa séria. Guto, pelo menos tem um aspecto nisso. Você não morre de tédio, nem a gente, né? Porque o tempo inteiro é notícia nova. Agora tá bombando nas redes sociais, pelo menos em termos de repercussão, que agora há pouco saiu a notícia de que o Neymar testou positivo para Covid-19, etc, etc. E tem um monte de gente aí repassando a informação. Então, o tempo inteiro, o Guto e sua equipe têm muito trabalho, como tem hoje pela frente também. Qualquer edição especial, você nos avisa, Guto. É só chamar. É muito chique na rede. Precisou, Agatha tem contato direto, canal aberto, Andreas, aí, Rodolfo, é só bipar, estamos aqui. Um abraço, Guto. Abraço, até quarta ou qualquer edição extraordinária. Beijo, Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.